Um time completo, de 1 a 11, formado apenas por jogadores estrangeiros que já passaram pelo Cruzeiro. Você acha isso possível? Confira aí. Fala aí, Chinazul, de boa? Eu sou Daniel Angelim e hoje eu vou trazer para vocês aqui uma escalação formada apenas por jogadores estrangeiros que já passaram pelo Cruzeiro. De goleiro a centroavante, formado apenas por jogadores gringos. Então bora lá. Em quase todas as posições, o Cruzeiro teve mais de um jogador estrangeiro atuando ali. Então eu selecionei os melhores, na minha opinião, os caras mais técnicos, mais bons de bola, que tiveram maior relevância pelo Cruzeiro. Dos 11, apenas um eu não vi jogar, mas o depoimento de quem viu fala que ele foi até o melhor nessa posição da história do clube. E um outro que apesar de eu ter tido idade, de eu ter acompanhado o elenco na ocasião, eu não me lembro muito bem. Então bora lá. Estou começando pelo gol, eu acabei optando aí pelo William Anden. Ele é camaronês, era reserva do Dida e inclusive estava naquele elenco ali que foi campeão da Copa do Brasil de 96. Ele chegou ao Cruzeiro em 94, ficou até o fim de 96 e disputou 43 partidas, tendo sofrido 32 gols. Esse é o jogador que eu disse que eu acompanhei pouco. Eu sou de 89, então na chegada dele eu tinha 5 e ele ficou ali até os meus 7 anos. Então eu tenho uma memória bem pouca sobre ele. Naquela época ali o Dida era absoluto no gol, então ele teve poucas oportunidades. Mas comparando a média do William Anden com a média dos demais goleiros que atuaram pelo Cruzeiro ali, gringos, né, obviamente, eu acabei optando por ele ter o título da Copa do Brasil no currículo e por ter sido uma média de gols boa. Na lateral direita tivemos De La Cruz, equatoriano, que defendeu a seleção por muito tempo e chegou ao Cruzeiro em 99. É mais um jogador que eu me lembro muito pouco, mas eu lembro dele se vestindo a camisa do Cruzeiro e a passagem dele por aqui foi bem curta. Foi de setembro a dezembro de 99. Ele vestiu a camisa celeste por 13 vezes e marcou um gol. Revelado pelo Deportivo Quito, do Equador, ele tem passagens pelo Barcelona de Guayaquil, LDU, e o Cruzeiro foi aí na sua carreira o clube de maior relevância. Ele teve uma passagem também pela Inglaterra, pelo Aston Villa. Na época o Aston Villa tinha uma relevância maior ali no cenário inglês, hoje em dia nem tanto, e por lá ele atuou 89 jogos. O primeiro zagueiro ali foi o único jogador do elenco que eu sequer vi jogar, que foi Roberto Perfumo. Revelado pelo Racing da Argentina, ele jogou no Cruzeiro de 71 a 74, tendo feito 138 jogos e 6 gols. O pessoal da velha guarda aí que o viu jogar diz que ele foi o melhor zagueiro da história do Cruzeiro. Era um zagueirão completo, muito rápido, ágil, com bom tempo de bola, e que era difícil passar por ele. Pelo Cruzeiro ele foi tricampeão mineiro nos anos de 72, 73 e 74. Pela seleção argentina jogou as Olimpíadas de 64 e as Copas do Mundo de 66 e 74. Pelo Racing, antes de se transferir ao Cruzeiro, ele foi campeão da Libertadores e Mundial no ano de 67. Nosso segundo zagueiro ali eu acabei optando pelo Vitorino, uruguaio que jogou no Cruzeiro entre os anos de 2011 e 2014. Ele veio contratado junto à Universidade do Chile, fez 56 jogos com a camisa do Cruzeiro e marcou 2 gols. Pelo longo período aí de permanência no clube, percebe-se que ele atuou muito pouco. Particularmente eu gostava dele, achava ele técnico, tocava bem a bola ali, tinha uma saída de bola interessante, mas ele se lesionava muito e essas lesões acabaram por influenciar negativamente na passagem dele pelo Cruzeiro. Tinha até muitos memes que o nome dele era Dr. Vitorino. Ele frequentava mais o departamento médico do que os próprios médicos do Cruzeiro, então isso com certeza atrapalhou muito a passagem dele por aqui. E no seu currículo pelo Cruzeiro ele acabou sendo campeão mineiro em 2011 e brasileiro em 2013. E na lateral esquerda aí temos talvez o gringo de maior relevância pelo Cruzeiro na história, Sorin. Com passagens por grandes clubes da Europa como Barcelona, PSG e Juventus, Sorin chegou ao Cruzeiro em 2000 pela pequena bagatela de 5 milhões de dólares. Na época, esse foi o valor recorde de uma contratação praticado por um clube brasileiro. Para vocês terem ideia de como 5 milhões de dólares na época era um valor bem relevante. No total de suas passagens pelo Cruzeiro, ele atuou 127 vezes, marcando 18 gols, um número bem expressivo aí para um lateral. O Sorin com certeza foi um dos gringos que eu mais curti vestindo a nossa camisa,
O cara era raçudo, se entregava em campo, dava carrinho. Metade dos jogos dele pelo Cruzeiro ele estava com a cabeça enfaixada lá porque ele dava porrada em alguém e abria o supercílio. Então ele foi um cara que dava gosto de ver jogando. Se não for o maior gringo que eu já vi pelo Cruzeiro, é top 2, top 3 fácil aí. O primeiro volante é um jogador da nossa história recente. Eu acabei escolhendo o Lucas Romero, um jogador muito querido pela torcida que na verdade acabou tendo poucas chances de atuar em sua real posição ali na volância, né? Por muito tempo ele ficou quebrando o galho na lateral direita devido à decadência dos nossos laterais, e ele foi muito bem por ali. Não tinha como ponto forte a chegada à frente, se apresentar como uma opção ofensiva interessante, mas ali atrás ele jogava muito, desarmava, bem posicionado, dava cobertura. Foi muito importante para a gente nesse período em que nenhum lateral direito se firmava ali. O Romero chegou ao Cruzeiro em 2016 e em julho de 2019 ele foi vendido ao Independiente da Argentina. Ele, como a gente sabe, ele gosta muito do Cruzeiro, ele se identificou com o clube, mas ele pediu para sair principalmente por não jogar tanto em sua posição aqui. Então ele pensou que voltando da Argentina seria uma opção interessante para que ele pudesse voltar a atuar de volante ali, visando uma vaga na seleção da Argentina. Pelo Cruzeiro ele fez o total de 148 jogos, marcando 3 gols. Como segundo volante ali, eu acabei optando pelo chileno Maldonado. Maldonado foi contratado junto ao São Paulo em 2003 e ele foi peça-chave ali daquele elenco do time da Tríplice Coroa. Na minha opinião, o Maldonado era um volante completo, ele marcava bem, tinha boa saída de bola, chegava bem à frente e assim que ele desarmava os adversários, ele já dava aquele passe redondo. Não era aquele volante que desarmava chutando para fora ou dando aquele passe quebrado. O passe do cara era refinado e com isso o time conseguia dar prosseguimento à jogada, tendo assim uma saída mais rápida e uma chegada mais rápida ao ataque. O Maldonado aí eu tenho ele como o melhor volante que eu já vi vestindo a camisa do Cruzeiro. Eu meio que equiparo o Maldonado ao Ricardinho, foram os dois que eu mais gostei de ver jogando pelo Cruzeiro, mas o Ricardinho não é gringo, né? Então ele não entra nessa lista de hoje. Então fica o Maldonado aí como sendo meu segundo volante. Pelo Cruzeiro ele fez 135 jogos, marcando 4 gols. E agora na meiuca ofensiva ali, o primeiro jogador, Montijo. O Montijo, de toda a história do Cruzeiro, ele é top 3 dos jogadores que eu mais gostei de ver jogar pelo Cruzeiro. Então, obviamente, ele não poderia ficar de fora da lista dos 11 gringos. Ele chegou ao Cruzeiro em 2010 e ficou até janeiro de 2013. E como um bom argentino, né, mais um jogador muito raçudo, que fazia muitos gols, dava muitas assistências, muitos gols bonitos inclusive, e ele tinha aquela famosa comemoração do cavalinho, né? Pelo Cruzeiro, o Montijo ganhou apenas o Mineiro de 2011. Aquele elenco ali da época em que o Montijo teve no Cruzeiro era um elenco muito fraco, investíamos pouco, ele não tinha outros bons jogadores com quem negociar a bola, mas ainda assim ele conseguiu um destaque muito grande aqui, conseguiu ser convocado para a seleção argentina. E mesmo diante de todos esses obstáculos aí, a falta de técnica do time, ele se saiu muito bem no período em que aqui esteve. O Montijo fez 120 jogos pelo Cruzeiro no total e marcou 36 gols, uma boa média. E completando a meiuca avançada ali é um jogador do nosso passado recente, Arrascaeta. Chegou ao Cruzeiro no início de 2015, mas muito novo, então isso acabou influenciando para que ele demorasse a se adaptar e a se sentir à vontade para mostrar seu futebol. Mas depois que ele pegou o ritmo também, ele embalou. Era um jogador muito decisivo, muito técnico, fazia muitos golaços e quanto à galinhada ele deitava, né? Ele dava muita sorte nos clássicos contra o Atlético. Talvez o seu gol mais importante com a camisa do Cruzeiro tenha sido na final da Copa do Brasil de 2018 contra o Corinthians lá em Itaquera, depois daquela viagem longa que ele fez lá da Ásia, voltando do amistoso da seleção do Uruguai. Ele entrou no segundo tempo, recebeu aquela bola do Raniel, conduziu e na saída do Cássio ele deu aquele totozinho por baixo, fazendo o gol encobrindo o goleiro do Corinthians e nos deixando sagrar campeão da Copa do Brasil de 2018. Pelo Cruzeiro ele fez 188 jogos no total, marcando 50 gols, uma ótima média para um meia atacante. O primeiro dos dois atacantes ali eu vou colocar o Aristizábal. O cara no título de 2003 nosso ali foi excelente também, peça fundamental. Ele chegou ao Cruzeiro no próprio ano de 2003,
depois de uma ótima temporada pelo Vitória da Bahia em 2002. E o Aristizábal foi o autor daquele gol emblemático na final da Copa do Brasil de 2003 contra o Flamengo aqui no Mineirão, onde eu acho que o Zinho bate a falta lá da ponta esquerda e o Aristizábal dá um voleio de cabeça, se é que isso é possível. Aquele lance que ele volta para cabecear a bola e um gol que ficou marcado aí na história do Cruzeiro. Ele fez 54 jogos com a nossa camisa e marcou 28 gols. E como último atacante eu vou citar o Marcelo Moreno. Até o momento ele tem 2 passagens pelo Cruzeiro, sendo a primeira em 2007 a 2008 e a segunda em 2014. Ele sempre me agradou por demonstrar muita raça em campo, é aquele atacante que pressiona o goleiro, pressiona o zagueiro, não tem bola perdida para o Moreno, e isso é uma qualidade admirável num centroavante. Pra gente que já teve o Moreno ali em algumas temporadas, sempre pressionando o zagueiro, o goleiro, acreditando em todas as bolas, é muito triste a gente ver um cara como o Fred hoje vestindo a nossa 9. Que malemar as bolas que vão no pé dele, ele domina. É um cara sem mobilidade, parece que sem vontade. Então é muito triste a gente comparar um com o outro e ver o que o Moreno entregava em seu tempo aqui e o que o Fred entrega hoje. Ele sempre diz em entrevistas ter vontade de voltar ao Cruzeiro, o que sempre anima a torcida, mas talvez seja um sonho um pouco distante hoje em dia ainda, tendo em vista um caminhão de dinheiro que ele ganha cada mês lá na China. Pelo Cruzeiro ele fez 89 jogos, marcando 44 gols, uma excelente média. Então esse é o meu time completo, formado apenas por jogadores estrangeiros que já vestiram a nossa camisa. É muito legal saber aí, depois desse levantamento, que dos 11, 9 jogadores eu vi jogar, eu acompanhei a história. Apenas os 2 que eu não vi jogar, que foram o Perfumo e o goleiro William Anden. Desses 11, não o melhor, mas o que eu mais gostei de ver jogar foi o Montijo. Me identificava muito com a raça dele, também não desistia em jogada nenhuma, além de ser um excelente jogador, muito técnico, que ele conseguia mesclar técnica com velocidade, com boa finalização. Então para mim era um cara muito acima da média. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado dos 11 nomes listados aí. Você viu todos eles jogarem também? De qual você mais gostou? Qual jogador mais você se identificou desses 11 aí? Conta aí nos comentários, deixa abaixo aí sua opinião, deem um like no vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Então é isso, tamo junto, demorou, é nóis.